Olá, minha gente, tudo joinha? Vamos lá, então? Vamos agora dar início ao estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146, Lei Federal de 2015, tá? Galera, essa lei é bastante importante. Primeiro, ela tem sido muito cobrada em concursos do judiciário de maneira geral. Então é importante que você conheça bem tudo que está na Lei 13.146. É válido, super importante que você leia a lei de cabo a rabo, desde a ementa da lei lá, antes do artigo 1º até o seu último artigo. É uma lei extensa, tá, pessoal? São mais de 100 artigos, mas assim, é importante, ela tem muita coisa que cai em prova, e uma particularidade que ela possui também, ela alterou diversas outras leis. Lá no finalzinho da Lei 13.146, vocês vão verificar que ela alterou diversas outras leis. Muitas dessas leis a gente vai acabar estudando aí nos próximos vídeos, né? São leis relevantes que têm tudo a ver com a matéria de Estatuto de Pessoa com Deficiência. Inclusive crimes, a Lei 13.146 prevê também, né? Então é uma lei muito importante que tem sido muito cobrada e tem que saber tudo que a gente vai falar aqui. Claro, a gente não vai falar da lei inteira, mas a gente vai falar a maioria dela, a gente vai abordar no nosso curso. Vamos trazer para vocês aqui o que nós, no nosso entendimento, aquilo que mais cai, aquilo que você provavelmente vai se deparar na sua prova, mas de todo modo, como eu disse, é válido, é importante que você faça a leitura da lei na íntegra, beleza? Porque realmente é uma lei que tem caído muito e diversos dispositivos da lei, não tem uma coisa assim, isso aqui, só essa parte da lei que cai, essa outra parte não cai. Não, o que a gente vê, concurso de tribunal, quando os editais cobram, realmente tem sido a lei inteira. Então fiquem atentos, vamos dar uns toques aqui, aquilo que nós entendemos ser mais importantes, mas eu já alerto vocês que é importante ler a lei na íntegra, tudo bem? Combinado? Gente, então vamos partir agora para a leitura dos artigos que nós vamos indicar. A gente vai ler praticamente, pelo menos uns 80% da lei, a gente vai conversar sobre, tá? Vamos iniciar pelo começo, vamos começar pelo artigo 1º, dizendo o seguinte. O artigo 1º diz o seguinte, o nome dessa lei, né? Qual é o nome dessa lei? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então é o nome da lei. Para que serve essa lei? Assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Para quê? Visando sua inclusão social e, claro, que elas exerçam sua cidadania. Então, vejam que é uma lei totalmente compatível com os fundamentos da nossa República, que estão lá na Constituição Federal, com os princípios estatuídos na nossa Constituição. Então, para realmente garantir às pessoas com deficiência, né, o devido tratamento isonômico, para que elas também exerçam suas garantias, seus direitos, para que sejam incluídas e exerçam, né, usufruam daquilo que todo cidadão brasileiro tem direito, para que elas também exerçam dessa maneira. Então, uma proteção, um mecanismo de proteção para as pessoas com deficiência. O parágrafo único do artigo 1º é bem importante, pessoal. Por quê? Vejam lá. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Gente, isso aqui é um tratado internacional que nós conhecemos, né, além desse nome todo que está aqui, né, que está em amarelo para vocês, é conhecido como Convenção de Nova York. Então, ou Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ou Convenção de Nova York, né, significam a mesma coisa. É um tratado internacional, vários países são signatários desse tratado, inclusive o Brasil, e tem uma particularidade importante, pessoal, nisso tudo. Então, bom, voltando, né? Essa lei, então, derivou dessa convenção internacional, desse tratado internacional. Então, existiu esse tratado, o Brasil assinou, então isso criou meio que uma obrigação para que o Congresso Nacional legislasse, produzisse uma lei sobre este assunto, sobre a proteção, direitos de pessoas com deficiência. Então, a Convenção Internacional orienta, né, orientou, e aí veio essa lei. Então, uma consequência desse tratado internacional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que mais importante do que isso, galera, o pessoal que já estudou direito constitucional certamente deve se lembrar disso, quem já estudou o artigo 5º da Constituição. Se você não estudou ainda, fique tranquilo, vou explicar para vocês agora do que se trata. Essa Convenção de Nova York, ela foi aprovada, ela foi trazida para o nosso ordenamento jurídico, observando um rito, né, um ritual, enfim, que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Isso daqui é legal, vale a pena a gente ler
o que trata o artigo 5º, parágrafo 3º. Vejam só, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, dos respectivos parlamentares, serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, tratados internacionais assinados e aos quais o Brasil aderiu, se eles forem votados no Congresso Nacional no rito das emendas constitucionais, ou seja, 2 votações em cada casa, onde no mínimo 3/5 de deputados, 3/5 de senadores aprovarem. Então, esses tratados internacionais de direitos humanos, e é o caso aqui, né, uma convenção, né, sobre pessoas portadoras de deficiência, trata sobre direitos humanos, então terão status de emenda constitucional. Vejam só que interessante, pessoal. Quantos tratados internacionais vocês acham que foram aprovados no Congresso Nacional com esse rito aqui, né? Apenas um. Justamente esse daqui. Então, nós temos apenas um tratado internacional com força de emenda constitucional, que é justamente o tratado que trata das pessoas com deficiência. Tratado que trata é ótimo, né? Que aborda o direito das pessoas com deficiência. Tranquilo? Então, é importante você saber disso. Então, essa Convenção de Nova York não é apenas um tratado sobre direitos humanos, o que por si só já conferiria um status supralegal a esse tratado, mas ele tem força de emenda à Constituição. Então veja o que importante que é esse conteúdo, essa tratativa toda de direitos e garantias de pessoa com deficiência. Então é um status de direito, o status de emenda constitucional. Tá? Então integra aí o que a gente chama de bloco de constitucionalidade, toda essa matéria, essa disciplina, esse conteúdo dos direitos da pessoa com deficiência. Tranquilo, pessoal? Então, vejam então que o estatuto que nós estamos estudando agora deriva dessa emenda constitucional, né, que o equivalente à emenda constitucional, que é esse tratado, essa Convenção de Nova York. Tranquilo? Então, esse dispositivo do artigo 1º, esse parágrafo único, é importante que vocês conheçam. Perfeito?